rio Cricaré, um dos principais rios do estado do Espírito Santo, é mais do que um mero curso d'água. Suas águas serpenteiam pela história, carregando consigo os ecos de tempos passados, testemunhando batalhas, encontros e transformações que moldaram a região. Entre essas histórias, uma das mais marcantes foi a Batalha do Cricaré. Um episódio que selou destinos e mudou o rumo da colonização no século XVI. No ano de 1557, a capitania do Espírito Santo enfrentava tempos difíceis. O donatário Vasco Fernandes Coutinho via suas terras constantemente ameaçadas e seus colonos acuados. As dificuldades eram muitas: doenças, ataques inesperados, escassez de recursos e um território vasto e desconhecido que desafiava a sobrevivência daqueles que buscavam prosperar. Diante desse cenário, a necessidade de um reforço se tornou urgente. O chamado de socorro chegou aos ouvidos do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, que, ciente da gravidade da situação, tomou uma decisão drástica. Enviou seu próprio filho, Fernão de Sá, à frente de uma expedição militar. 6 embarcações, cerca de 200 homens e um objetivo claro: restabelecer a ordem e garantir a presença portuguesa na região. A viagem até a foz do rio São Mateus foi tensa. A frota, impulsionada por ventos incertos, navegava sob o peso da responsabilidade. Os marinheiros e soldados, atentos, sabiam que o confronto era iminente. Quando finalmente adentraram as águas do Cricaré, a atmosfera era carregada de expectativa e tensão. Por 4 dias, a expedição avançou rio acima, remando contra a correnteza, atravessando trechos sinuosos e observando as margens em silêncio. O tempo parecia se estender, até que, ao amanhecer do 5º dia, avistaram ao longe a fortificação inimiga. Era uma estrutura robusta, estrategicamente posicionada para dificultar qualquer invasão. O ataque seria um desafio. Ao romper da aurora, o silêncio da mata foi quebrado pelo primeiro disparo de artilharia. O estrondo ecoou pelo vale, assustando pássaros e cortando a tranquilidade das águas. O assalto começara. A estratégia portuguesa era clara: romper as defesas o mais rápido possível e tomar a posição antes que seus inimigos tivessem tempo de reagir. No entanto, o avanço não foi fácil. O combate foi feroz, com disparos de arcabuzes, golpes de espada e um caos generalizado. Mesmo diante da superioridade em armas, a resistência encontrada era obstinada. As primeiras barricadas foram vencidas, mas ao avançarem para a terceira fortificação, os portugueses se viram em um impasse. A pólvora escasseava, os homens estavam exaustos e, acima de tudo, haviam se distanciado demais de suas embarcações. Foi nesse momento crítico que Fernão de Sá decidiu avançar com um pequeno grupo. Na tentativa de liderar a investida final, seguiu à frente, movido pela coragem e pelo desejo de vitória. Mas o destino o aguardava com um desfecho inesperado. Cercado e sem recursos, o jovem comandante tombou em batalha, juntamente com alguns de seus homens. Sua morte foi um golpe devastador para a expedição. O restante da tropa, percebendo a perda do comandante e a impossibilidade de continuar o ataque, recuou às pressas, tentando alcançar as embarcações. O Cricaré, que antes havia sido a via de chegada, agora se tornava um desafio para a fuga. Os que conseguiram lançaram-se às águas, nadando desesperadamente para sobreviver. Outros, menos afortunados, ficaram pelo caminho. A expedição, antes tão confiante, retornou à capitania do Espírito Santo abatida, com a dor da derrota pesando sobre os ombros. A notícia da morte de Fernão de Sá ecoou até Salvador, onde seu pai, Mendes Sá, recebeu a informação com pesar, mas também com desejo ardente de retaliação. Os meses seguintes testemunharam a chegada de novos reforços e uma nova ofensiva, que traria consequências brutais. Mas a história daquele primeiro confronto, da coragem e do sangue derramado, ficou gravada para sempre nas águas do Cricaré. Hoje, ao olharmos para esse rio,
Vemos apenas sua superfície tranquila, suas margens cobertas por vegetação, seus barcos deslizando suavemente. Mas sob essas águas, repousam memórias de tempos turbulentos. O Cricaré é mais do que um rio, é um guardião da história, uma testemunha silenciosa de um passado que ainda pulsa em cada correnteza, em cada reflexo dourado do sol que se põe sobre suas águas. E enquanto o rio continua seu curso, a memória da Batalha do Cricaré permanece viva, lembrando-nos de um tempo em que cada palmo de terra era conquistado com sangue e determinação. Nosso vídeo está chegando ao fim, mas nos vemos no próximo, onde exploraremos as manifestações culturais que se propagaram pelas margens desse majestoso rio, resistindo ao tempo e nos fazendo perceber que Cricaré é vivo,